Amém? Gênesis é o primeiro livro do Novo Testamento? Não, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. Se trouxe a sua Bíblia, abre aí. Pastor, preciso de ajuda para abrir. Os outros estão aí para te ajudar, para te auxiliar. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37, o versículo 23. Gênesis 27. Gênesis capítulo 37, o versículo 23. Gênesis 37. Vamos encontrar Gênesis capítulo 37, versículo 23. O tema da nossa mensagem de hoje é: suporte os processos. Suporte os processos. Não vai ser fácil os processos, mas você tem que suportar todos os processos que vêm sobre a sua vida. Não fica pensando que Deus vai te colocar você em tal lugar se você está preparado. Se primeiramente você passar por todos os processos na sua vida, Ele só vai te exaltar, colocar você ali naquele lugar que você almeja, quando você suportar os processos, quando você estiver preparado para receber a bênção. Ele não vai te dar nada que você não esteja preparado para receber. Ele só vai te dar quando você estiver preparado para receber. Amém, meu Deus? Suporte todos os processos na sua vida, no nome de Jesus. Amém, meu Deus? Vamos ver aqui a história de José. O José teve que suportar os processos. Foi fácil? Foi fácil o processo de José? Para ele se tornar governador do Egito? Não foi fácil. Mas para ele se tornar governador do Egito, ele precisou fazer o quê? Suportar os processos. Suporta os processos. E você vai ter a certeza de Deus que Ele vai fazer na sua vida em nome de Jesus. José ali começou sonhando ali, Deus dava vários sonhos do que Deus ia fazer na vida dele. Mas infelizmente José, ele deixou-se levar pelos sonhos. Ele não teve cautela em falar. Enquanto ali ele falava, os irmãos dele ali sentiam ódio. Que é isso, José? Nós vamos te servir, nós vamos se curvar perante ti. Quem é você, José? Os irmãos de José não gostavam de José. Olha a palavra está aqui, Jacó amava mais José do que os seus próprios filhos, seus próprios irmãos. O Jacó amava José de uma forma especial. Mas o José ali não teve ali a paciência de ficar calado, no momento que era para ele estar calado. Ele começou ali a falar, e os irmãos ali ficaram com medo de José. Tem coisa que não é para você falar para ninguém, tem coisa que é só para você mesmo. Tem coisa que não está, a bênção não está vindo na sua vida, porque você tem a ver com muita sua boca. A palavra do Senhor é para nos provérbios. Quem muito abre a sua boca tem perturbação. Na multidão de palavras tem pecado. Cuidado quando a pessoa abre a boca, e às vezes vai vir a maldição, vai vir um problema na vida da pessoa. Depois a pessoa começa a falar: por que está vindo isso na minha vida? É porque às vezes a pessoa abriu muito a boca e trouxe ali um problema, trouxe ali a legalidade do diabo agir. Toma cuidado. Infelizmente o José abriu muito a sua boca, os irmãos ali já estavam virados. E ali o José sonhou mais uma vez. E quando ele estava contando o sonho ali, que a ira dos seus irmãos se acendeu cada vez mais. E olha o que vai acontecer no versículo 23. Gênesis 37,
Versículo 23 diz assim: e aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, e aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que lhe trazia. 24 diz assim: e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Olha um dos processos que José passou. Um processo ali doloroso. Os irmãos ali pegou José e jogou ele dentro de uma cisterna. Mas porque os irmãos estavam ligados com José. Mas Deus ali, ele teve a bondade para José, que a cova estava ali, não tinha água dentro daquele poço. Deus estava ali cuidando de José. Em meio aos processos, Deus tem cuidado da sua vida. Um processo que José estava começando a passar, talvez José não estava entendendo o que estava acontecendo aquilo na vida dele. Tem coisas que a pessoa não está sabendo o que está acontecendo, mas ela tem um processo. Fica firme na presença de Deus. Permaneça firme lutando na presença do Criador. Como aconteceu com José aqui. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, e a túnica de várias cores que lhe traziam. E como diz aqui: e tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. O José foi lançado dentro daquela cova. A qual cova você foi lançado? Mas hoje é o momento de você sair dessa cova no nome de Jesus. É o momento de você se despertar. Eles lançaram José ali na cova e estavam tramando contra a vida de José. Eles iam matar José. E olha o que vai acontecer aqui. Gênesis 39. Vamos lá para Gênesis 39. Gênesis 39. José foi lançado ali dentro da cova, naquela cisterna, e ali eles começaram ali a pensar, os irmãos de José, e Judá ali, ele viu que estavam vindo vários mercadores. Ele viu ali uma caravana de mercadores que vinham para o Egito. E olha o que vai acontecer. Olha as decisões que eles tomaram. Capítulo 39, versículo 1. Diz assim: e José foi levado ao Egito, olha aí, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão de guarda, varão egípcio, comprou das mãos dos seus do ismaelita que tinha levado lá. 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Olha aí. Os irmãos José procurou matar, mas ali estava passando a caravana e viu José. E José foi levado cativo ali para o Egito. Mas quando Deus está no controle, quando Deus tem cuidado, não importa onde você esteja, Ele entra em seu favor, Ele te guarda, Ele te protege de todo mal, de todo perigo. O José foi levado cativo. Talvez foi ali chorando, triste, por que estava acontecendo na vida dele, mas ele foi. Mas o Senhor, como declarou o Senhor, e o Senhor estava com José. No meio dos processos, Deus está contigo. Ainda você pensando, não, eu estou sozinho. Eu estou sozinho, Deus não está comigo, Deus não ouve a minha oração. Mas como declarou aqui, o Senhor estava com José. O Senhor está contigo no começo dos seus processos. O Senhor estava cuidando de José, desde quando ele foi jogado ali dentro daquela cisterna. O Senhor estava com ele.
Olha os sonhos que José estava tendo. Estava começando a se cumprir. Deus já estava preparando o José para o que ia acontecer na vida dele. Os processos de José já começou a acontecer. Ele foi odiado pelos seus irmãos, foi ali maltratado, foi levado cativo ao Egito, e o que aconteceu no versículo 2 diz: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Olha aí. Ele poderia ter abandonado a fé, ele poderia ter abandonado ao Deus Todo-Poderoso. Deus não me livrou, estou hoje aqui nas mãos desse egípcio, uma terra distante, longe da minha família, longe da presença ali do Deus que minha família serve. Estou aqui no lugar pagão que adora vários deuses, mas o José não deixou se levar. O Jacó ensinou a José a buscar a presença de Deus, a glorificar a presença do Deus Todo-Poderoso. E o José aqui, como está declarando, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. O versículo 3 diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, olha aí, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha aí, o Senhor prosperava José aonde ele estava. Aonde o José colocava a mão dele ali, o Senhor prosperava, mesmo estando ali em um país a qual adorava vários deuses. Mas Deus estava com José, como declarou no versículo 2. Como o Senhor declarou para José, e o Senhor estava com José. Quando Deus está na vida da pessoa, quando a pessoa está ali caminhando com Jesus, na presença dele, tudo vai dar certo. Ainda que esteja passando por luta, ainda que esteja passando por diversidade. Foi fácil para José? Foi fácil, mas ele estava ali suportando, suporte às críticas, suporte às calúnias que vão se levantar contra a sua vida. O José estava suportando aqui. Ele suportou a dor, o desespero, a tristeza, a amargura. Ele suportou. Mas José não guardou mágoa. Você pode ler toda a história de José, mas você vai ver que ele não guardou mágoa. Se ele tivesse guardado mágoa no coração, ele não tinha se tornado governador do Egito. É a pessoa que está guardando mágoa, ressentimento. Perdoe, para Deus manifestar o poder dele na sua vida. Se você não liberar o perdão, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. E o inimigo vai acabar entrando e acabar destruindo a sua vida. O José aqui estava ali servindo ao Deus Todo-Poderoso. Olha o processo. Ele estava dentro da cova, e ele foi levado ao Egito, cativo, mas Deus entrou em providência. Deus usou ali o egípcio ali para comprar a José e levou para a sua casa. E olha o que acontece mais, no versículo 3: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha aí, aquele homem viu que José era diferente. As pessoas têm que ver que você é diferente, você tem um brilho diferente. O senhor egípcio aqui viu que José era diferente. Ele viu que tudo que José fazia ali, Deus prosperava, Deus abençoava. Ele reconheceu. As pessoas têm que reconhecer o Deus que você serve. As pessoas têm que olhar para você e ver as grandezas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Ele viu que José, tudo que José estava fazendo ali, Deus estava prosperando, Deus estava abençoando. E olha o que diz aqui no versículo 4: e José achou graça, olha aí, aos seus olhos, e serviu, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. Olha aí, o José foi tão abençoado por servo o seu Senhor. Não, que José,
está nas tuas mãos. Trazendo para o dia de hoje, José está aqui a chave da minha casa nas tuas mãos. Você que vai tomar conta, você que vai cuidar. Você que vai cuidar da minha casa, você que vai gerenciar a minha casa. Porque ele achou graça ali em José. As pessoas que olham para você têm achar graça. Ver o brilho do Senhor, não, aquele homem é diferente. Aquela mulher tem um brilho diferente do Deus Todo-Poderoso. As pessoas no seu trabalho têm que ver o diferencial na sua vida. Tem que olhar para você, não, o Deus que essa pessoa serve é diferente. Essa pessoa tem um brilho diferente. E as pessoas vão querer saber esse brilho que você tem, que é a presença do nosso Deus. Olha o processo que José passou. Ali estava ali sofrendo um poço, foi levado cativo para o Egito, foi levado ali para a casa de Potifar, começou a servir ali por excelência. José não trabalhava ali para o Potifar, mas trabalhava com Deus Todo-Poderoso. Ele fazia com excelência, ele fazia com amor. É a pessoa que está no trabalho, que está fazendo o trabalho de qualquer maneira, toma bastante cuidado. Faça tudo como se fosse para Deus. A pessoa tem que ser honrada no trabalho, mas fazendo o trabalho de qualquer maneira. Não faça isso não. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Dê o seu melhor. E o próprio Deus vai te abençoar e vai usar o teu chefe ali para te abençoar também em nome de Jesus. Ele vai achar graça. A bênção vai chegar sobre a sua vida, como chegou na vida de José. E José, como declarou aqui, e José achou graça aos olhos, seus olhos, e o serviu, e ele pôs sobre a sua casa, e entregou na tua mão tudo que tinha. Entregou tudo nas mãos de José. Um jovem estrangeiro, ninguém conhecia a sua crença, o seu Deus, mas ele entregou tudo nas mãos de José. E José começou a servir ali ao Potifar. A casa de Potifar foi próspera, porque José começou a governar ali dentro da casa. Olha o processo que José está passando. E olha o que diz aqui. Vamos aqui para o 39, versículo 20. Aí no 39, versículo 20. José estava ali suportando os processos na casa de Potifar, servindo ao Potifar. Eles estavam honrando José, eles estavam honrando ali o Potifar por intermédio de José. Potifar não ficou próspero por causa dele, mas por causa de José. Porque a bênção estava sobre José, a bênção está sobre a sua vida. Deus depositou a bênção na sua vida. Aonde você chega, vai haver uma diferença. Porque o brilho do Senhor, a luz do Senhor chegou na vida da pessoa, chegou na sua vida. Amém, por Deus. E ali José começou a servir ao Potifar, trabalhando ali. Deus estava honrando, mas chegou o momento de passar mais uma peleja da vida de José. Ele tinha que suportar mais outros processos. E ali José estava ali servindo ali a casa do Potifar. E a esposa do Potifar foi até José e disse: José, deita comigo. José, deita comigo. Forçou a José a se deitar e José não quis. Foi fácil para José? Não foi fácil. Os hormônios ali à flor da pele, mas José resistiu. Existe a tentação, meu de Deus. Existe a tentação, meu de Deus. Não caia no laço do diabo. Muitas pessoas têm caído no laço do diabo. E está vindo a consequência do pecado, você começa a perguntar a Deus por que está vindo isso. Mas só você para e analisar o que você fez no passado, o que você cometeu. Como já falei aqui, é plantando e se colhe. O que você planta, você colhe. O José estava ali, longe da sua parentela, longe ali da crença dele que adorava o Deus Todo-Poderoso, mas mesmo ele ali longe
da presença da família, da presença ali de Deus Todo-Poderoso, em uma cidade ali idólatra, que servia a outros deuses pagãos, mas o José teve reverência ao Deus Todo-Poderoso. Ele não cedeu à tentação. Ele poderia muito bem se deitar com aquela mulher, a mulher de Potifar. Ninguém ia descobrir, mas o Deus Todo-Poderoso estava vendo. E o José suportou a tentação. O José deixou ali a própria roupa nas mãos da mulher de Potifar. E ele saiu, ele fugiu da aparência do mal. Aí o Espírito Santo está tocando na vida do irmão, da irmã, para a pessoa sair, a pessoa continua ali lidando com o pecado. Não lida com o pecado, não. Vai chegar um momento que a pessoa vai cair, vai ceder à tentação. Olha o Davi. O Davi ele pecou. Por que, pastor? Ele pecou com o pecado. Era tempo dos reis sair para a guerra. Ele ficou na onde? Dentro de casa, no palácio. E começou a passear ali. Quando ele começou a passear, ele viu pela janela o quê? Quem ele viu pela janela? As coisas ruins se banhando. Mas era para ele ver? Não, era para ele estar na guerra, guerreando, conquistando. Mas quando a pessoa está se esfriando na fé, vai deixando o inimigo ali prevalecer. O Davi não vigiou. Ele cedeu à tentação, ele viu ali que a cobiçou e mandou chamar a Betseba. Ele teve ali um pecado de fornicação. Ele fornicou. E o mal desceu sobre a vida dele. E a consequência dele foi um abismo chamando outro abismo. Ele não deixou o pecado, ele se abraçou com o pecado. E tem muitos irmãos que estão se abraçando com o pecado e está caindo, deixando o diabo ali prevalecer. Mas o José ele não cedeu à tentação. A mulher dele aqui comigo, José, insistiu, e o José ele saiu da presença dela, deixou até a roupa nas mãos da mulher de Potifar e saiu correndo. E olha o que vai acontecer no versículo 20 aqui. Versículo 20. E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere. Olha aí, olha o que aconteceu. Mas o José não fez nada. Ele não cometeu nenhum erro. Mas ele foi levado ao cárcere. Ele foi levado para a prisão. Deus estava preparando José para algo grande. A vez que essa luta está vindo sobre a sua vida, porque Deus quer te colocar em um lugar muito grande na sua vida. Ele quer te honrar. Amém, por Deus. Como está lembrando aqui. E o Senhor de José tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 21. O Senhor, porém, estava. O Senhor abandonou José. O Senhor abandonou José? Não. Mas o Senhor estava com quem? Com José. O Senhor estava com José. Olha aí, cada processo que José está passando, e o Senhor declara o quê? Ele estava com ele. O Senhor está em cada processo que você está enfrentando. Pastor, mas está doendo, está dificultoso, pastor. Vem do processo. Deus está no controle. Deus está contigo. Não estava sendo fácil para você. Imagina você em outro estado, em outro lugar, sem parentes, sem amigos, sem conhecido. Imagina. Como você deve estar? Triste, abatido. Mas o José suportou o processo. Por que ele suportou? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor está contigo. Suporte o processo. Está doendo? Deus está no controle. Oh, Deus está com ele, está passando dificuldade, mas o Senhor está no controle. Assim como o Senhor estava com Deus, o Senhor está comigo. Não se desespere, minha irmã. É só um pouco de tempo.
mas não é o seu tempo, é o tempo de Deus. O tempo certo de Deus, Ele vai te abençoar. Ah, Deus, eu quero a bênção agora. O José não estava preocupado com isso. O tempo que Deus ia exaltar ele, não. José sabia que Deus tinha coisa grande para ele, porque olha os sonhos que ele teve, os sonhos que até levantou a ira dos seus irmãos, os sonhos que ele falava ali dos seus irmãos, que até levou ele ali no poço, levou ele para o Egito, escravizado. Agora ele estava ali na sala do cárcere, preso, por uma coisa que ele não cometeu, mas o Senhor estava com José. Todos os momentos que ele estava vivenciando, como está declarando mais aqui, versículo 21, diz assim: e o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha aí, aonde o José estava, Deus operava. Não era José, era o Deus Todo-Poderoso que José servia. O José ele não abandonou a Deus. Jacó ensinou a palavra. Jacó ali ensinou a José a respeitar ao Deus Todo-Poderoso. Mas quantas pessoas não têm Deus tem que ensinar, mas não tem respeitado? Não está tendo temor ao Deus Todo-Poderoso. Está tratando o Deus de qualquer maneira. O José não, o José tinha temor a Deus. Se a palavra do Senhor declara que o Senhor estava com ele, é porque ele respeitava a Deus, mesmo distante, numa terra idólatra, uma terra que não adorava o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, mas o José foi ensinado. O Jacó ensinou a José. E o José ali ficou firme na presença de Deus, e suportando cada processo, cada dificuldade que ele estava vindo, mas ele sabia, não, Deus está comigo. Eu tenho Deus que está guardando, eu tenho Deus que está ali me dando força para suportar a dificuldade. Longe da família, longe ali dos amigos, mas Deus estava com ele. Você pode estar distante de tudo, mas você tem um Deus a te guardar. Você tem um Deus Todo-Poderoso que está contigo. Em qualquer momento que você esteja passando por luta, você tem um Deus grande a te guardar. Você tem um Pai amoroso que te guarda, que te livra. Amém, por Deus. E olha o que diz mais, versículo 22. E o carcereiro mor entregou nas mãos de José todos os presos que estava na sua casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. Olha aí, olha o processo. Deus estava preparando para José ser uma pessoa grande. Ele saiu ali da casa dos pais, foi lançado na cova, da qual ele foi para o Egito escravizado, depois veio para a casa de Potifar, servindo na casa de Potifar. O diabo ali usou a esposa de Potifar para destruir a vida de José. Ele foi levado para onde? Para a prisão. Mas Deus permitiu. Tem coisas que Deus permite para você se amadurecer. Tudo que José estava passando aqui era para ele ficar maduro, para algo que Deus ia fazer na vida dele. Ele tinha que suportar. Ele foi preso, ele foi ali no cárcere. Mas quando Deus está na vida da pessoa, aonde a pessoa vai, Deus também vai com a pessoa. O Deus Todo-Poderoso vai à frente. Deus está no negócio, meu irmão. Fica firme, fica na presença do Senhor. E ali Deus Todo-Poderoso estava com José. E o carcereiro mor entregou tudo nas mãos de José. Ô José, eu sei que você está preso, mas aqui a chave do cárcere está nas suas mãos. Todos os presos estão nas suas mãos. Você que vai tomar conta, você que vai estar cuidando daqui dos presos. E ali, o carcereiro, ele não se preocupou pela vida dos presos, porque ele entregou nas mãos de José.
como diz aqui no versículo 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Olha aí, o mor e o carcereiro achou graça nos olhos de José. Ele viu que José era diferente dos outros demais presos. E o José, mesmo na prisão, ele estava servindo. Sirva. Não que ele estava já com coisas grandes, não. Que ele começa com o menor, começa de baixo, começa ali no processo, mas tem pessoas não, porque ele já estava grande. E o José está sendo governador, ele não começou do grande. Olha os processos que José está passando. Estava sendo fácil? Não estava sendo fácil. A Bíblia não relata, mas tenho certeza que José nessa madrugada chorava, se derramava na presença de Deus. Por que está vindo isso na minha vida? Por que aconteceu isso? Por que os meus irmãos me venderam? Por que os meus irmãos me maltrataram? Por que eles me tiraram da presença do meu Pai? Por que eles me lançaram fora da minha família? A Bíblia não relata, mas com certeza que ele ali começava a clamar ao Deus Todo-Poderoso, buscando a resposta, buscando a direção. Mas Deus estava com ele nos processos que ele estava vivenciando, naquilo que ele estava passando. Ele sabia que Deus estava guardando ele. E olha o que vai acontecer mais. Aqui no capítulo 41, nós não vamos para outro livro não, vamos só ficar aqui em Gênesis, capítulo 41, versículo 1. E ali José estava na prisão, servindo ali ao carcereiro mor. E nesse processo, ele ali na prisão, o padeiro teve sonhos, ali os sonhos perturbadores. E ali o Senhor deu graça a José, e o José interpretou o sonho daquele copeiro e daquele padeiro. E conforme José deu a interpretação daquele sonho, aconteceu. O copeiro voltou a servir ao rei, ao faraó, e o padeiro fez o quê? Foi morto. Mas José falou para o copeiro: quando você estiver lá na presença do rei, do faraó, não se esqueça de mim, não. Não se esqueça de mim, lembra de mim quando você estiver lá. E o copeiro lembrou de José? Lembrou não. O copeiro não lembrou de José. Não, pastor? Não. Mas, pastor, o copeiro não foi aquele que falou com o faraó? Não, teve, nós estávamos na prisão e José, mas teve um fato antes, para ele se lembrar de José. Deus fez o quê? Deu um sonho para Faraó, de tudo que ia acontecer na terra do Egito, do ano da escassez e do ano que Deus ia ali abençoar e prosperar o Egito. Mas o copeiro ali esqueceu de José. Mas Deus não esquece. Deus não esquece de você. Deus ele não esquece de cada um de nós. Ele sempre age em nosso favor. Ele faz planos para a nossa vida. O próprio Deus ali fez o faraó tem um sonho. E nesse sonho ali, ninguém ali do Egito poderia ali interpretar aquele sonho. Porque era José que tinha que interpretar aquele sonho. E o faraó ficou perturbado, que ninguém sabia interpretar o sonho que ali o faraó tinha. Aí sim, o copeiro ali lembrou José: ô meu Senhor, eu lembro que quando eu estava ali no cárcere, quando foi preso, eu juntamente com o padeiro, nós tivemos um sonho, cada um teve um sonho. E nesse sonho que a gente teve, um José que estava na prisão, ele interpretou os sonhos. E conforme ele interpretou, aconteceu. Hoje eu estou aqui servindo a ti no palácio, sendo seu copeiro, e o padeiro foi morto. Olha aí, ele lembrou agora de você.
E olha o que vai acontecer. Versículo 41. E o José foi levado ali perante o faraó, interpretou o sonho a faraó. Mas olha o que vai acontecer. Versículo 41 diz assim: e disse mais faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha aí, chegou o momento de José desfrutar de tudo que ele passou. Chegou o momento de ele desfrutar das lutas, das dificuldades. O José tentou, ele tentou firme, e vai estar chegando no momento que Deus vai honrar José, como está declarando aqui. E disse mais o faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha aí. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamava dizendo dele: ajoelhe. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Olha aí, o José suportou os processos, e ele se tornou o quê? O segundo no Egito. Abaixo de faraó, que comandava o Egito, era José. Olha o que Deus faz. Olha os processos que Deus ali fez José passar para preparar José. Foi algo grande que Deus tinha para José. Mas imagina aí, Deus colocasse José do jeito que ele veio ali da presença dos irmãos para ser governador. Ia dar certo? Ia dar certo? Não ia dar certo. Ele precisava passar pelos processos. Ele passou na casa de Potifar, ali, governou na casa de Potifar. Potifar foi próspero, ele foi preso, na cadeia ali. Deus também fez ele o quê? Prosperar. Deus estava preparando ele governar. Às vezes Deus está te preparando. Deus está te preparando para você governar, para você dar por cima e não por baixo. Amém, meu Deus? Você tem que suportar os processos. Você tem que suportar os processos, como José suportou. O José teve que suportar os processos. Não foi de uma hora para outra ali que o José já se tornou o governador, não. Ele teve que suportar. E olha o que diz mais aqui, versículo 44. Eu parei? 45, diz assim, 44, perdão, diz assim: e disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Olha aí, olha a grandeza que Deus estava fazendo na vida de José. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Olha aí, olha o que Deus faz na vida da pessoa. Deus prospera, Deus abençoa. O José ali, ele viveu os processos da vida. O José estava passando dificuldade, mas Deus estava com José. O José ali estava firme na presença do Deus Todo-Poderoso. Esteja firme nos processos. Esteja ali lutando dia após dia na presença de Deus. Suporte os processos. Pastor, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não foi fácil para José. O José teve que ali ficar firme,
O José não pôde, né? Ele não tinha que desistir, ele tinha que ficar firme para Deus ali colocar ele ajudante. E como Deus ali colocou a José. Mas ele teve que fazer o quê? Suportar as afrontas, suportar as calúnias. O José foi caluniado. Ele foi ali para o cárcere, preso, por causa de uma calúnia que levantaram contra ele. A esposa de Potifar levantou calúnia, mas o José não olhou para aquilo, porque José estava ali centrado na presença de Deus. Esteja sentado na presença de Deus. Haja o que vier, venha o que vier, não saia da presença de Deus. Se o José tivesse pecado contra Deus, Deus ia honrar a ele? Não, Deus não ia honrar a José, mas ele permaneceu firme no propósito. Cada dificuldade, mas ele estava ali. Não, Deus está comigo, Deus tem me guardado, e no momento certo Deus honrou. Não foi um dia, não foi 2 dias, foram 13 anos. Imagina aí, 13 anos. Foi 13 anos para José se tornar governador do Egito. Olha o quanto que ele esperou até Deus ali abençoar a vida dele. Ele teve que suportar todos os processos que estavam na sua vida. A palavra do Senhor declara que não vem tentação senão humana que a gente não possa suportar. Mas se vem a tentação, mas Deus ali dá o galardão. Deus ali está ali na vida da pessoa, dando força. Meu filho, eu sou contigo. Meu filho, eu sou contigo. Não desista. Permaneça firme. Assim como eu fui com José, assim como eu fui com Jesus, eu sou contigo, tenha bom ânimo, não se desespere, aguenta só mais um pouquinho, é só um pouco de tempo que eu vou te exaltar, eu vou te exaltar, eu vou te abençoar, mas a pessoa tem que esperar o processo, então tem que estar firme, é um processo doloroso, é um processo ali que a pessoa pensa que não vai ter mais fim. O desejo ali, constante, é a luta constante, mas no final você vai receber o seu galardão. No final você vai receber a vitória, a bênção que Deus já tem preparado para te dar no nome de Jesus. Mas você tem que suportar todos os processos. Talvez no ano de 2024 você sofreu, mas esse ano de 2025 é o ano que você está por cima. É o ano da sua conquista, é o ano da sua vitória no nome de Jesus. Você suportou os processos, você suportou as lutas, as adversidades, os problemas no ano de 2024. Mas pode ter certeza que esse ano de 2025 você vai conquistar grandes coisas na sua vida, na tua casa, na tua família, nos seus negócios. Deus vai prosperar, Deus vai abençoar a sua vida, assim como Deus abençoou a José. O José foi um homem próximo, em meio à dificuldade, longe ali da família, mas Deus estava com José. Deus está contigo, minha irmã. Deus está contigo, meu irmão. Não desista, não jogue a toalha, não retroceda, aguenta firme o processo, aguenta firme porque Deus está no controle. E quando Ele está no controle, nada te derruba, nada te destrói, nada vai te parar, nada vai te confundir, porque você tem um Deus todo-poderoso que está guardando. O Deus que estava guardando José, que honrou a José. Era impossível o José se tornar um governador do Egito, mas quando Deus ali opera, quando Deus está no controle, Ele age em seu favor. Ele faz do pequeno se tornar uma pessoa grande. Ah, pastor, eu não posso, eu não consigo, é a minha condição. Não importa. Quando Deus quer honrar, quando Deus quer exaltar, Ele exalta. É Ele que coloca reis, é Ele que tira reis. É Deus que promove, é o Deus que honra. E Deus honrou a José. Aos olhos humanos era impossível José se tornar um governador. Uma pessoa que não era do Egito, uma pessoa que não adorava ao Deus deles, se tornar um governador. Mas Deus faz isso, Deus honra, Deus vai colocar você na presença dos grandes, porque você vai ser grande em nome de Jesus. Não pensa pequeno, não pensa em coisas pequenas, não pensa no grande,
Porque você tem um Deus não é pequeno, seu Deus é grande. E seu Deus é te colocar no seu sobre muito. Amém, com Deus. Só você precisa fazer o quê? Suportar o quê? Processo. Suporte o processo. E pode ter certeza, você suportando os processos, você vai se tornar uma pessoa grande, assim como José foi grande. E todos contemplaram, até os irmãos de José contemplaram. Assim como Deus deu um sonho a José, e Deus ali honrou o sonho que José teve, ali dos feixes dele de trigo ali circulando perante o trigo ali de José. Deus estava mostrando que todos iam se curvar perante a José, até mesmo os irmãos que odiavam a José. Deus fez ali se prostrar perante de José. Mas José não deixou se levar. José poderia muito bem destruir a família, mas José fez diferente. Faça diferença. Não humilhe, não pise em ninguém para você subir. Deus não está contigo. Se você querer pisar na pessoa para querer subir de carro, porque tem pessoas que estão em uma empresa, quer subir no carro e começa a pisar, começa a maltratar. Não maltrate. Porque a pessoa que está maltratando, está pisando ali, está com soberba, Deus nunca vai amar. Deus nunca vai prosperar. O José poderia muito bem, os irmãos chegou ali no Egito para comprar o alimento, eles não reconheceram José, mas José reconheceu os seus irmãos. E como diz o ditado, quem bate, esquece. E quem apanha, lembra. José lembrou dos irmãos. Os irmãos não lembram de José. O José foi levado para o Egito, era novo, era jovem. Agora ele era um homem adulto. Eles não reconheceram, mas José reconheceu. E José ali aprisionou os irmãos. José humilhou? Não. José tratou bem. José deu o melhor para eles. Não humilhe ninguém. Não pise em ninguém. Quando a pessoa começa a pisar em outra, Deus não vai amar, Deus não vai nem ouvir a oração dessa pessoa. Mas o José fez a diferença. Quando ele se tornou ali uma pessoa grande, ele ali abençoou a quem maltratou, a quem humilhou, a quem desprezou. José ali não humilhou, José ali não maltratou, mas José ali honrou aqueles ali que tentaram destruir a vida dele. Mas para José fazer isso, ele tinha o amor de Deus no coração. Ele não deixou a mágoa reinar no coração dele. Ele poderia muito bem deixar a mágoa reinar, ficar magoado com os seus irmãos, mas não. O José estava firme na presença de Deus. Esteja firme. Você estando firme, você vai aguentar todos os processos na presença de Deus. Mas se você não estiver na presença de Deus, não estiver servindo a Ele verdadeiramente, você não vai suportar os processos. Vai vir a luta, a perseguição, já vai murmurar, já vai reclamar, já vai negar a fé. Mas a pessoa que está em Cristo, está firme ali na presença de Deus, vai suportar o processo. Está vindo a luta, está vindo a perseguição, a pessoa vai estar sorrindo, não é só vitória. Mas, pelos olhos carnais, está tudo dando errado. E a pessoa está sorrindo, não é só vitória, Deus está no controle. Como é que está a sua vida? Está tudo bem para a glória de Deus. Como é que está a família? Está tudo bem, só vitória, Deus está no controle. Mas a pessoa está fazendo o quê? Olhando com os olhos da fé. Para José era difícil, mas José não murmurou. Se você ver toda a história, você vai ver, José não murmurou, José não reclamou, José não falou mal dos seus irmãos, José ali não falou nada contra a vida daquelas pessoas que destruíram, maltrataram. Pelo contrário, José foi o que? A cada dia ele foi crescendo, crescendo, crescendo. A cada dia você tem que estar crescendo, não retrocedendo e não estacionado. Não, você tem que crescer. Cada dia crescendo, 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 porque Deus quer te colocar você sobre os grandes. Você tem que ser mais do que vencedor. Não só vencedor, mais do que vencedor.
Amém, por Deus. Então, para você se tornar mais que vencedor, você tem que aumentar os processos. Você tem que estar firme na presença do Criador em nome de Jesus. Amém, por Deus. Aplauda o nosso Deus com alegria. Glória a Deus. Amém, por Deus. Aumente os processos.